Bom, então, retomando aí, né? A gente estava falando um pouquinho sobre os fundamentos, sobre o mérito. Então, aqui eu vou mostrar que o meu pedido, ele tem amparo jurídico. E aí eu posso criar aqui dentro desse mérito alguns subtópicos para, por exemplo, falar sobre a obrigação dos pais, a possibilidade do pai, a necessidade do filho. Então, não tem problema, tá? Eu posso criar dentro aqui subtópicos. Tem gente que vai preferir contar tudo num tópico só, tem gente que não. Se eu puder também dar uma recomendação, divida um mérito em subtópicos. Claro que para a prova da OAB vocês não vão fazer dessa forma, né? Mas no dia a dia, nas peças, eu acho que é interessante até para facilitar a leitura, para visualizar que, olha, você abordou isso aqui, você abordou isso, tá? Uma vez, eu participei, a primeira audiência de instrução e julgamento que eu participei, tinha acabado de formar, até contei esse caso aqui para vocês já, que em um determinado momento, o juiz virou e falou assim para os advogados que estavam na sala: eu só leio fatos e pedidos. Eu não leio mérito, porque se eu não souber o mérito, é o advogado que vai saber? Se achou, né? Enfim. Agora, isso é para vocês verem, primeiro, a importância de uma boa narrativa dos fatos, porque tem juiz que é assim, né? Tem algumas pessoas que vão analisar o nosso processo que vão adotar essa linha, não está certo, mas é importante a gente trabalhar muito bem com os fatos. Agora, dentro do mérito, você tem a chance, por exemplo, de criar teses. E isso é uma situação muito interessante para nós, advogados, porque é algo que diferencia o nosso trabalho de uma máquina, por exemplo. Né? Não é uma coisa mecânica, objetiva sempre. Não, você consegue destacar o seu caso, você consegue criar uma coisa nova. Como é que vocês acham que surge, por exemplo, a possibilidade de uma multiparentalidade? É a criação de uma tese. Né? Então, façam isso dentro do mérito também, coloquem os subtópicos para deixar a petição de vocês muito bem organizada, tá bom? Muito bem. Dando sequência aí ao 319, o inciso 4º prevê que a petição inicial indicará o pedido com suas especificações. Agora eu passo para o próximo tópico. Deixa eu compartilhar com vocês, estava esquecendo de compartilhar minha tela aqui. Ó. Bom, eu vou abordar com vocês o que a gente vai falar nos pedidos e requerimentos, mas como eu estou falando de uma ação de alimentos, eu quero abrir um parênteses para falar com vocês sobre os chamados alimentos provisórios. Vocês concordam comigo que os alimentos são uma parcela destinada à manutenção da vida e da dignidade da pessoa? Então, não necessariamente eu tenho condições de esperar um processo ser totalmente julgado, vai tramitar durante anos, e a pessoa vai se alimentar do quê? Essa criança de 5 anos vai viver do quê? Então, surge na lei de alimentos a possibilidade de a gente pedir alimentos provisórios, ou seja, é como se fosse a ideia de uma liminar mesmo, sabe? Olha, eu preciso desses alimentos para garantir o sustento enquanto o processo está tramitando. São os alimentos provisórios. Se vocês quiserem ter acesso à lei de alimentos, que nós vamos utilizar em todas as ações em que for pedir alimentos, é a lei 5478. E aí, para você pedir alimentos provisórios, nós precisamos de observar alguns requisitos, né? Primeiro, eu vou comprovar a relação de filiação, claro, pela certidão de nascimento, e aí eu vou comprovar já, apresentar indícios de necessidade e possibilidade. Então, neste caso específico, antes da gente trabalhar com os pedidos e requerimentos mesmo, eu vou colocar um tópico aqui, ó, para pedir alimentos provisórios. Bom, gente, então,
Em alguns casos, eu vou trabalhar com alimentos provisórios, em outros, eu posso estar diante de uma tutela. Vocês estão aprendendo com a professora Roberta, né? Pode ser uma tutela de urgência, uma tutela de evidência e por aí vai. Então, isso vai depender do caso. O que eu preciso? Ficar atento ao disposto nos artigos 300 e seguintes do CPC. Vou colocar, então, aqui entre parênteses, ó, cuidado. Há casos em que, ao invés de pedir alimentos provisórios, você deverá pedir o deferimento de uma tutela. Urgência, evidência, etc., conforme o caso. Tá? E então, podemos passar para os pedidos e requerimentos. Dentro dos pedidos e requerimentos, eu tenho que pedir para ser deferida a justiça gratuita, tenho que pedir para ser deferida a minha tutela ou para ser deferido o alimento provisório. Eu tenho que pedir para, ao final, né, ser julgado procedente o meu pedido. Tenho que pedir a citação do réu para apresentar a defesa, advertindo sobre os efeitos da revelia. Posso me manifestar também se eu desejo uma audiência de conciliação ou não. Tá? Agora, o que é muito importante vocês saberem, na hora de fazer os pedidos, voltem na petição inicial. Por que eu estou falando isso? Para que vocês não se esqueçam de colocar pedido nenhum aqui. Porque de nada adianta você criar um baita de um tópico, falar tudo, se na hora de pedir você não está pedindo isso. Tá? Os pedidos, eles devem ser levados tão a sério que um problema, um erro nosso como advogado pode acarretar a inépcia da petição inicial, gente. Então, voltem na peça para vocês relembrarem o que vocês estão alegando, o que vocês estão pedindo, tipo, pedir justiça gratuita, pedir alimentos provisórios, pedir uma tutela de urgência, pedir sei lá o quê. Então, voltem na peça. Renata, eu não tinha o CPF do réu, então eu pedi lá na peça, criei um tópico para apresentar documento. Eu tenho que pedir aqui nos pedidos e requerimentos? Tem, porque senão esse pedido não vai ser apreciado. Tem que constar aqui, tá? Beleza. Os pedidos, então, eles estão aqui no inciso 4º do 319 e também no artigo 322 e seguintes. O 322 e o 324 prevêem que o pedido ele tem que ser certo e determinado. Viu? Se você faz um pedido genérico, indeterminado, né, em, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, ou uma ação de alimentos, etc., a sua ação vai ser julgada improcedente, tá bom? Então, vou colocar de observação aqui e ver artigos 322 e seguintes. Tá? Beleza. E aí o 319 finaliza da seguinte forma para nós. Depois, a gente vai atribuir um valor à causa. Lembrem-se, na ação de alimentos, eu tenho um valor. Na ação de indenização, eu tenho outro valor. Na ação de, sei lá, você está contestando um débito tributário, eu tenho outro valor. Vocês têm que ficar atentos no que você vai atribuir à causa, tá? Então, no valor da causa, em relação à ação de alimentos, eu vou colocar 12 vezes o valor da causa, tá? Fiquem atentos a isso na leitura aqui do CPC. O valor da causa, as provas que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Tem caso em que eu não consigo trabalhar com uma prova, por exemplo, pericial, é desnecessário. Uma ação dessa de alimentos, em que eu junto lá a necessidade dos meninos, dos alimentandos, e eu juntei o contra-cheque do alimentante, eu achei o salário dele lá no portal da transparência. Eu preciso de uma prova pericial? Não.
né? Não faz sentido. Então, eu tenho que ver o que realmente eu preciso de prova. Cuidado, porque tem advogado que faz isso de forma genérica. Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova pericial, documental, testemunhal, depoimento pessoal, blá, blá. Calma, gente. Você tem que ver o que realmente é interessante para essa ação, o que você precisa, né? E aí, lembrando, o ônus da prova incumbe, em regra, a quem alega. Ao réu, incumbe comprovar fatos distintivos ou modificativos do direito do autor. Então, o que eventualmente esse réu ele vai fazer na sua contestação? Ele vai comprovar que o valor pleiteado, por exemplo, pelo menor, é incompatível com a necessidade dele ou é incompatível com a possibilidade do próprio réu. Falou, olha, eu não tenho condições de pagar 3, 4 mil reais para essa criança. Ou ainda, esse valor que ele está pedindo está totalmente fora da realidade dele, né? O valor que ele necessita para viver não é esse, eu tenho aqui outros comprovantes, tá? Então, temos também as provas que o autor pretende demonstrar, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. E isso aqui, gente, é uma demonstração para a gente do quanto o CPC de 2015, ele preza pela comparticipação, que são decisões construídas pelas duas partes, né? O autor e o réu entrando em um consenso, entrando em um acordo. Isso mostra para a gente a importância dos métodos complementares de resolução de conflito, que nós temos a conciliação, a mediação. O Tribunal de Justiça vem trabalhando e obtendo excelentes resultados, principalmente nas ações de família, com a constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, e também com a oficina de pais e filhos. Os resultados têm sido ótimos, tá? Porque não é um direito muito objetivo, né? O direito de família, às vezes, o problema do seu cliente, ele não é só os alimentos, ele não é só uma indenização por abandono afetivo. O problema, ele está lá atrás, ele é muito maior, é uma coisa totalmente do coração, né? Então, façam aí a opção ou não por essa audiência, tá bom? E aí, cuidado, porque tem casos em que a petição inicial, ela vai ser indeferida. Fiquem de olho no artigo 330 do CPC, que prevê que a petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima. Então, falei com vocês, olha, a gente tem que ficar atento tanto para a ilegitimidade passiva quanto à ativa também. Quando o autor carecer de interesse processual, não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, e aí eu falei com vocês que a petição inicial será indeferida quando for inepta. O que é a inépcia da inicial? Parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se admite pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Isso aqui reforça para a gente a importância de uma boa narrativa dos fatos e de uma bela estruturação dos pedidos, porque se o pedido não estiver ali, ele não vai ser deferido. E se a gente estiver falando de um pedido indeterminado, né, um pedido genérico e tal, e que não puder ser, os pedidos são incompatíveis também, a petição inicial, ela vai ser considerada inepta, portanto, indeferida. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui com vocês. E não se esqueçam de pedir também o cadastramento das procuradoras que subscrevem, né? Isso é importante. Tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Professor, os cadastramentos hoje, quando vai pedir, porque antigamente, quando era físico, né, era gravado ali na capa dos autos e ali também, na hora que ia fazer a carga do processo, cadastrava na hora, né? Hoje, como é que é? Na própria petição inicial ou Isso. depois? Quando a nossa petição inicial ela vai vir com a assinatura dos advogados, né? Pelo menos com o nome OAB, e ela vai ser instruída com a procuração. E aí, quando a gente for distribuir essa ação, essa distribuição ela acontece direto no PJE, e aí você vai preenchendo os dados. Você começa preenchendo os dados da ação.
você começa, depois você vai preencher os dados das partes, autor e réu, e você vai vincular os advogados nessa tela, tá? Os advogados do autor nessa tela já. Depois você vai colocar as petições e os documentos que você quer juntar. Uma dica muito importante: prova documental você vai produzir na hora de distribuir a petição inicial, tá, gente? Não comam mosca de achar que depois eu junto o documento, depois eu faço, depois eu produzo as provas. Não. Comecem agora, até para que o réu também possa contestar essas provas. O momento do autor produzir essa prova documental vai ser na petição inicial e o réu vai ser na contestação, em regra. Tá? Então, já façam a produção de prova documental de vocês junto com a petição inicial. Uma petição inicial legal, boa, com probabilidade de êxito, ela está bem instruída. Não distribuam, por favor, petição inicial só com documentos pessoais, procuração, declaração de hipossuficiência e só a petição. Não pode, tá bom? Vocês já têm que apresentar tudo nela. E aí, então, Euler, você já vai distribuir a sua petição, cadastrando aí os advogados. Tem casos em que a secretaria que vai ter que cadastrar, às vezes, por exemplo, você está se habilitando como réu, uma coisa assim, né? Então, a própria secretaria, às vezes, ela já faz esse cadastramento, mas aí você pede para que as intimações sejam feitas para esses advogados. Hoje, como é que a gente recebe essas intimações? Primeiro, elas constam no nosso painel do PJE, e a gente também recebe por e-mail as movimentações. Você, além disso, tem a possibilidade de ou pagar mensalmente por um plano ou de fazer convênio com a OAB para que todas as intimações e movimentações feitas em processos em que a sua OAB está cadastrada apareçam para você por e-mail. Então, todos os dias a gente recebe no diário, né, todos os seus processos que movimentaram. Isso facilitou demais a nossa vida, gente, porque imagina, por exemplo, eu fico pensando, às vezes, na época que meu pai se formou, né, era tudo muito manual. Então, o advogado ficava sentado no escritório dele com a máquina de escrever, esperando e recortando publicação e tal, e aí depois ele tinha que ir lá no fórum para ter acesso a todos os processos. Hoje em dia, não. Você tem a OAB te avisando, você tem o PJE te avisando, e aí você viu que tem uma intimação, você clica no processo imediatamente, abre, responde a intimação, acabou, a vida que segue. Muito mais fácil, né? E muito mais barato também. Antigamente tinha até empresa especializada em ficar recortando o jornal informador jurídico para mandar para o escritório de advocacias. Quando eu entrei na faculdade, era assim, o escritório que eu trabalhava recebia. Papelzinho com jornalzinho colado, papelzinho quadradinho branco. Uhum. E aí depois chegava a pauta, né? O advogado organizava a pauta, distribuía entre os estagiários, que precisava ter um monte de estagiário no escritório, porque os processos eram todos físicos. Lá íamos nós para o fórum para tirar cópia de cada publicação. Se era muito pequenininha, a gente só escrevia. Se eram algumas folhas, você tinha que tirar foto com câmera mesmo, porque não tinha smartphone, né? Aí a gente tirava foto com a câmera. Ah, a pilha acabou, troca a pilha da câmera, aquela confusão. Fazia carga com processo. Scanner grandão. Tinha scanner, eu tinha um scanner, então eu preferia a máquina. Mas aí a gente saía ainda com o carrinho lotado de processo, né? A gente brincava que era o carrinho da vergonha, que às vezes ele tombava na rua, assim. Então, mudou muito, facilitou pra caramba hoje. E tudo digitalizado, viu, gente? Daqui em diante, todos os documentos que a gente for juntar no processo, eles estarão digitalizados. E uma novidade, o PJE já permite que a gente junte, inclusive, áudios no próprio PJE, tá? Junto com a petição, com a contestação. Áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Exato. Ficou ótimo isso. Ficou muito bom. É isso. Mais alguma dúvida, algum comentário? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Existe diferença entre o advogado dativo e o advogado que entra com uma petição pedindo justiça gratuita? O advogado que entra com uma petição pedindo justiça. Se, por exemplo, um cliente te contratou, tá te pagando, por exemplo, ou então você não está cobrando nada, é isso que você quer saber? Não, vamos supor que pede justiça gratuita na petição. É a mesma coisa que o advogado dativo ou tem diferença? Não. O advogado dativo,
ele vai ser nomeado para o juiz para atuar na defesa de pessoas hipossuficientes que, por exemplo, não estão com a assistência da Defensoria Pública e também não contrataram um advogado. O que pode acontecer às vezes? Você é contratado por uma pessoa, você faz um contrato de honorários para essa pessoa, você está recebendo, mas a pessoa pode ser beneficiária da justiça gratuita, porque tem casos em que a gente vai cobrar ao final, tem casos em que a gente cobra parcelado várias vezes para facilitar do cliente te pagar, então aí ele consegue, né? Então, tem casos e casos. O advogado dativo, ele não vai receber nada do cliente dele, porque ele está sendo nomeado ali naquela hora pelo juiz, porque ele não tem ninguém pelos interesses dele. Mas você, como um advogado contratado, constituído por uma pessoa, pode também pedir justiça gratuita se ela for hipossuficiente, não tem problema. Ok, muito obrigado. Por nada. Mais alguém, gente? E no caso, professor, o dativo, ele não pede justiça gratuita porque ele já é chamado já no curso dos autos, né? E o defensor, quando ele vai entrar com a ação, ele já entra automaticamente pedindo a justiça gratuita, porque a pessoa procurou a defensoria porque não tem condições. Exato, é porque tem situações e situações, né? Tem gente que procura a defensoria e nem consegue pedir justiça, nem consegue a assistência da defensoria pela renda dela, pelo tipo de ação, por exemplo. Sim. Então, casos e casos, né? Mas é isso, pessoal. Então, boa noite para vocês. Eu vou disponibilizar essas aulas, vou parar a gravação aqui também, vou colocar ela no sistema.